Primeiro que eu quero desejar, assim, um bom dia para todas as mulheres, né? E a todos que estão me vendo, me ouvindo, né? E vendo os meus vídeos. E todos aqueles que possam a vir ver, né? E, assim, eu queria, assim, abordar um tema que é muito polêmico, polêmico até demais. Mas eu hoje, com a tranquilidade que eu tenho, assim, hoje, que Deus tem me dado, eu acho um pouco engraçado. Mas é algo, não é nada de engraçado. É algo muito que provocou muito sofrimento mesmo, ao longo de todo esse tempo de humanidade, né? De vivência que a gente temos de história da humanidade. É algo que provocou muito sofrimento, né? E tem um motivo por ter provocado tanto sofrimento, né? Na verdade, é aquilo que Deus falou se cumprindo. Eu vou falar algo forte aqui agora, né? O que eu quero dizer assim, o assunto que eu vou abordar é sobre relacionamento da mulher, de mulheres na sociedade com homens, né? De mulheres na sociedade, a representatividade da mulher na sociedade, certo? Da figura feminina na sociedade. Vamos colocar logo assim, né? Figura feminina na sociedade, certo? Então, assim, é um assunto muito polêmico, né? Porque sabemos o quanto isso tem sido algo assim, é algo que mexe mesmo assim nas bases do que temos sobre sociedade, né? E aí a gente faz uma reflexão que, na verdade, por que tanto assim em tudo que se diz sociedade, né? Pelo menos as que a gente conhece em toda a história, né? Sabemos que tem tribos que mulheres lá pode ter até 2 maridos e tal e tudo, mas eu não tô falando daqueles que as sociedades que se destacaram, né? Daquilo que a gente conhece como base, né, de sociedade, né? Por que a mulher sempre foi tão oprimida? Por que a mulher sempre, que a figura feminina foi sempre tão oprimida? Foi sempre colocada assim tanto como um ser inferior. Por quê? É agora que eu vou falar, que é uma coisa assim muito chocante. Mas preparem-se, mulheres, porque realmente é de chocar. Porque a mulher foi amaldiçoada, foi uma maldição que foi lançada sobre a mulher. Aí vocês dizem, quem foi que lançou essa maldição? Deus. Deus lançou essa maldição sobre a mulher. Esse foi o fardo que a mulher teve que carregar por causa que ela resolveu ouvir a voz, né? Do inimigo das nossas almas. Entendeu? Se você olhar lá no livro de Gênesis, está lá. Quando Deus diz assim, sobre ti, né? Sobre ela, sobre a mulher. Ele disse assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Entendeu? Por que somos... por que passamos tanto por... sofremos tantos esses anos todos? Entendeu? Aí? Só que assim, ó. Todas as vezes que é colocado, aí tem essa grande polêmica, principalmente no meio evangélico, né? Porque a sociedade extra-religião, fora da religião, ela já, devido a tantos movimentos sociais que vem vindo, a mulher se posicionando, a mulher tomando espaço, dentro de muitas lutas, ela vem conseguindo espaço. Por que ela vem conseguindo espaço? Eu vou dizer pra vocês por que vocês vêm conseguindo espaço. Você sabe por quê? Porque independentemente de que você acredita em Deus ou não acredita em Deus,
Deus é sobre todas as coisas. Deus não está muito preocupado se a gente, ou dependente, vamos dizer assim, dependente, porque preocupado ele tá, porque ele tá preocupado com todo ser humano, né? Se não fosse assim, ele não tinha enviado o filho dele. Mas Deus, independentemente de você crer nele ou não crer nele, ele não deixa de dar as diretrizes, ele não deixa de cumprir aquilo que ele determinou. Entende? Então, o que é que acontece? Por que que você hoje tem ganhado espaço na sociedade, mulher? Por quê? Porque Deus determinou que é assim também. Sabe por quê? Porque um dia veio um homem, pisou um homem aqui nessa terra, chamado Jesus Cristo. E ele, a obra que Jesus fez na cruz, hoje você usufrui dela, mesmo que você não acredite em Deus. Jesus Cristo, da mesma forma que Deus lançou a maldição sobre a mulher, e não foi só sobre a mulher não, sobre o homem também, viu? Mas sobre a mulher, quando ele lançou esse domínio, que os homens iriam dominar sobre as mulheres. Você entende? Então, quando ele lançou isso, ele automaticamente também ele já tinha pensado, né? Aí veio Jesus e resgatou o homem dessa maldição, né? Não só o homem, figura masculina, como também a mulher, figura feminina. Então, em Jesus foi restaurado todas as coisas. Você entende? Então, se você hoje tem ganhado espaço na sociedade, você nem reconhece Jesus, você é de uma outra religião, não sei o quê, certo, tudo bem, certo. Mas isso não impede, porque Deus é sobre e tudo isso. Deus é acima disso aí. Deus é acima de tudo, porque Ele é o Criador, Ele é dono, Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo, então isso é mínimo para Deus, né? Então, o que acontece? Independente disso, Jesus veio e realizou uma obra na cruz do Calvário e arrancou dos nossos ombros essa maldição. Certo? Por que a gente ainda sofre? Jesus veio há 2000 anos atrás. E por que a gente ainda sofre muito hoje? Sim, mas isso quer dizer que é um processo, né? Deus tirou lá, né? Isso aconteceu no mundo espiritual, mas isso tem se materializado. O que está no mundo espiritual tem se materializado no mundo físico. Quem disse que as coisas, o mundo, segundo os cientistas, foi construído não sei quantos milhões de anos, né? Foi se formando as coisas, né? Aí a Bíblia fala que a criação foi feita em 7 dias, mas a Bíblia também fala que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Então, essa obra que foi realizada no mundo espiritual, através de Jesus, através da morte de Jesus, ela tem se materializado hoje, ela tem vindo, ela tem se tomado forma hoje, você entende? É isso. Agora vamos sair do aspecto social e vamos vir para o aspecto religioso, né? A religião, ela prega, muitos aí, ó, tem sido, ó, gente, pessoal, vocês que não estão dentro da religião, vocês não sabem. Existe uma guerra, existe um ringue estabelecido dentro da religião de uns conservadores e uns não tão conservadores. Uns dizem que a mulher pode exercer cargos de, como se diz, de pastoras, de não sei o que, até apóstolas, né, hoje, e tudo, mas ou que podem, né? Outros dizem que não. Há esse ringue, há essa briga ferrenha dentro da religião. Você tá entendendo? Discutindo essas coisas, né? Aí eu fico assim reparando, enquanto eles estão brigando, né, dentro lá, com essas bobagens, né, o povo lá sofrendo, o povo sofrendo, né? E eles brigando por títulos. Eles brigando, quem é a figura que pode ter o título ou não? Ou será que é o homem querendo, o homem brigando, o homem, eu não quero largar esse domínio aqui. Vocês crê ou não crê na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário?
Homens, estou perguntando agora a vocês, homens. Vocês creem ou não creem? Porque a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi tirar toda a maldição que estava sobre o homem, produzida pelo pecado. Ou vocês não acham isso? Ou vocês não creem nisso? E uma das maldições foi o quê? O homem ter domínio sobre a mulher. Essa questão de liderar, de liderança, isso e aquilo outro, se você observar o relacionamento que Eva tinha com Adão, era de igual para igual. Por que era de igual para igual? Eu vou lhe dizer por quê. Porque simplesmente quando Eva, infelizmente, veio trazer o fruto, né, para que Adão comesse, quem foi que foi líder ali naquela hora? Foi Eva. Eva trouxe o fruto e deu a ele comeu. Ela tava liderando, ela tava à frente, né? De uma coisa ruim, certo? Mas dava. Eu entendo o quê? Que o relacionamento deles dois era de igual para igual. Agora, o que é que acontece dentro da religião? Dentro da religião, o que acontece é que eles partem. Essa briga toda é porque parte de um pressuposto que de liderança, de hierarquia. Eu quero que um dia alguém me mostre um texto na Bíblia que fala que um homem é para estar sobre outro, a não ser esse texto que tem aí, ó, onde Deus amaldiçoa a mulher com isso. Você sabe por quê, irmãos? E vocês sabem por quê? Todo mundo, né? Porque eu considero todo mundo irmão, independente de religião, independente de crença. Para mim, todos são irmãos, né? Todos foram criados, né? A partir de um ser, né? Que foi Deus. Então, se eu acredito em Deus, eu que tenho que dizer que você é meu irmão. Porque eu acredito em Deus. Eu até entendo se você não acredita em Deus, você tiver alguma diferença em relação a mim. Mas todos aqueles que acreditam em Deus, eles têm que considerar o outro. Quando eu vejo um outro ser, eu tenho que considerar esse outro ser meu irmão. Por quê? Porque foi criado, foi formado por um ser que eu acredito que é supremo, é sobre todas as coisas. Então, todos vocês que creem em Deus, vocês têm que ver o outro ser como um irmão seu, entendeu? Então, o que é que acontece? Eles partem de um pressuposto de que um homem é para exercer domínio sobre outro homem, de hierarquia. E eu não acredito nisso. Eu não vejo isso nas Escrituras Sagradas. A não ser esse texto que eu tô falando, onde Deus amaldiçoou a mulher com isso. Eu vi Deus dizer para Adão, tenha domínio sobre a natureza. Não é sobre outro homem. Quando Jesus fala sobre igreja, sobre estrutura de igreja, Jesus fala de serviço. O pressuposto não é domínio. O pressuposto não é exercer autoridade sobre ninguém, dominar sobre ninguém. O pressuposto é servir. É serviço. Aí os conservadores dizem assim, mas Jesus não chamou, não. Jesus só chamou 12 homens. Engano seu. Primeiro que Jesus chamou, não foi um homem. O primeiro que Jesus chamou foi uma mulher. Quando disse, minha serva, eu preciso de você. Eu preciso que você seja forte, tenha fé. Eu preciso do seu serviço. Né? Sabe por quê que Jesus fez isso? Deus poderia muito bem
sim. Deus poderia muito bem sim tomar do pó da terra e fazer outro homem. E Jesus vir dessa maneira. Não podia? Por que não? Adão não veio dessa maneira, e por que Jesus não poderia vir assim? Mas sabe por que Jesus veio através de uma mulher? Porque Jesus queria resgatar. Jesus queria restituição. Porque foi por ela que o pecado entrou no mundo. É por ela que deveria entrar salvação no mundo. E eu quero perguntar a vocês que dizem entendido da palavra de Deus. Qual foi o grande exemplo que Jesus deu? Qual é o grande ensinamento de Jesus Cristo? Qual é? Qual é o grande ensinamento de Jesus? Eu só conheço 2. Grande ensinamento de Jesus. Amor e serviço. Só esse. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Amor e serviço. Aí eu lhe digo, quem mais entende de serviço? Quem mais entende de serviço é o homem ou a mulher? É a figura feminina ou a figura masculina? Será que a figura feminina precisava desse ensinamento? Ou ela já praticava isso? O que foi que Jesus ensinou aos apóstolos dele? Ensinou o serviço. Só que eles não entendiam. Eles não entendiam. Aí Jesus teve que materializar isso. Falar de forma mais clara. Lavando os pés. Lavando os pés. E Pedro disse, Senhor, meus pés. Você não vai fazer isso, Senhor. Porque ele achava aquele serviço indigno. Ele não achava que aquele serviço era para homem. Era serviço de mulher. Serviço de escravo. Ele não via a honra naquilo. É o que Jesus disse a Pedro. Pedro, você tem que aprender, Pedro. Você tem que aprender, Pedro. A amar e a servir. Se você não estiver disposto a isso, você não vai ter parte comigo, Pedro. Então, irmãos, o grande problema que temos é porque eles não querem abrir mão do domínio. Eles não querem entender o grande mandamento do Senhor, que é amor e serviço. Eles estão se engalfinhando atrás de títulos. Entrar atrás de domínio, de dominar. De estrelismo, né? Atrás de altivez, se colocar acima, se colocar sobre, se colocar acima, 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 se colocar acima,
Oh, Senhor. Eu vejo cada título, cada trabalho, cada função que há no reino de Deus como uma forma de servir a igreja do Senhor. Para que a gente tenha mais esclarecimento de como funcionam as coisas do reino de Deus, porque o reino está aqui, mas ele ainda não é visível ainda. Ele está se tornando visível. Então precisamos, como Jesus mesmo falou para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos: vocês não estão ainda, não chegaram ainda no desenvolvimento espiritual. Creio que foi assim que Jesus quis dizer. Porque se eu estou falando das coisas terrenas, aqui de que vocês veem, vocês não estão entendendo. Que dirá se eu falar das coisas espirituais? Então, Jesus, quando ele falou isso, ele disse o quê? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que há muito ainda a ser mostrado. Que a gente não entende. A gente não chegou nem ao entendimento ainda das coisas terrenas. Que dirá a das coisas espirituais? Então, esses dons que Deus tem dispensado à igreja é serviço, é uma via, é uma porta aberta de que só de transmissão. Para que a gente entenda as coisas e comece a se posicionar e tomar o reino de Deus. Só isso. Tem essa questão de um homem estar sobre outro homem. De um homem oprimir outro homem. Isso é coisa satânica, diabólica. E a diferença entre um homem e uma mulher é o quê, gente? Só funções diferentes. Com vista em quê, gente? Em coisas terrenas. Porque a mulher tem a função de progenitora, de gerar, e o homem de semear. Só isso para quê? Para gerar outro ser aqui na terra. Só isso, gente, mais nada. A diferença entre o homem e a mulher é essa. Fora isso, a diferença cultural que foi estabelecida. Nada mais do que isso. Temos sim algumas diferenças emocionais, de reação emocional, mas é para trazer um equilíbrio entre os seres. A mulher realmente teria que ser mais sensível, porque ela gera um ser dentro dela. Que maior exemplo de serviço do que Maria? Que exemplo de uma liderança linda, perfeita. Estou dizendo que não tem grandes homens que exerceram liderança de forma linda? Sim, Davi para mim é um exemplo disso. Mas a forma suave e linda com que Esther exerceu liderança é só a mulher, né? Porque a mulher, ela tem outras vias. A forma também com que Débora exerceu, sempre respeitando a limitação do marido dela e dos homens que eram limitados. Ela, além dela exercer a liderança dela, ela, como se diz, ela fazia isso com todo cuidado para não ferir a macheza dos homens. Quando a mulher ela se sente plena, ela é uma coisa muito bonita. Realmente, o homem tem uma força, uma firmeza que dá sustentação, que dá base, mas ele precisa da mulher. Ele precisa
do auxílio da mulher. Porque os dois são um. Um sem o outro. Tá imperfeito. Um precisa do outro. Então, gente, me perdoe por esse desabafo. Mas é assim que eu vejo. Eu vejo Jesus como grande exemplo. Jesus, quando foi ter uma conversa com uma mulher samaritana, uma grande evangelista, ele teve cuidado, porque ele sabia que os apóstolos ainda não entendiam, os discípulos ainda não entendiam. Ele quis ter uma conversa sozinho com ela. Jesus nunca fez diferença. Pelo contrário, Jesus se identificava com as mulheres. Porque via que elas serviam com alegria, mesmo sendo tão oprimidas pelos homens, pela sociedade, tão maltratadas. Mas temos que glorificar nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, que arrancou dos nossos ombros essa maldição, esse peso que estava sobre nós, né? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque por ter escolhido vir nesse mundo através de uma mulher.